estamos dando sequência aqui ao nosso estudo sobre sistema urinário. Agora a gente vai falar da última estrutura, da mais inferior, tá? Então, na realidade, eu não comentei nos vídeos anteriores, mas a gente considera rins e ureteres como trato urinário superior e bexiga e uretra como trato urinário inferior, né? Por razões óbvias. Bom, então é o seguinte, a uretra vai ser a estrutura de eliminação. Então, rim produz a urina, essa urina segue pelos ureteres, né? Então elas passam pelo ureter, que vai conduzir esse material para a bexiga armazena, e aí chega uma hora que a bexiga vai ficar tão cheia, tão cheia, tão cheia, que esse material precisa sair do corpo, e essa saída é através da uretra, tá? Bom, então a uretra é a estrutura terminal do trato urinário, a estrutura que está mais próxima do ambiente externo, portanto, mais suscetível a infecções por bactérias do meio externo, tá? Do ambiente. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a uretra ela vai ser muito importante tanto para a saída da urina, como também para manter a urina dentro da bexiga urinária. Isso porque, gente, a gente vai ter dois anéis de músculo que vão ser fundamentais para a gente poder reter essa urina dentro da bexiga, tá? Então a bexiga vai ser toda formada por músculo liso, um músculo chamado músculo detrusor. A gente vai ver como é que acontece todo o processo de ativação desse músculo que leva à eliminação. Então beleza, a gente vai ter músculo liso na bexiga e a gente vai ter um anel de músculo liso também na uretra, tá? Que a gente chama de esfíncter interno, que vai estar logo no iniciozinho da uretra. Então o esfíncter interno, ele é um anel muscular semelhante ao esfíncter que a gente tem em outras partes do corpo, tipo esôfago, na parede de arteríolas pré-capilares, a gente tem um esfíncter pré-capilar, né, lá que vai ser importante para regular fluxo sanguíneo. Então o esfíncter, ele geralmente regula fluxo de alguma coisa. Aqui esse esfíncter, ele vai regular o fluxo de urina. Então enquanto a bexiga está se enchendo, a gente vai ter esse anel muscular contraído e isso vai permitir que a gente segure essa urina dentro do espaço da bexiga urinária, tá? Aqui dentro. Então a gente vai ter um anel de músculo aqui e a gente vai ter mais um, né? Para garantir que a urina vai ficar lá dentro e a gente não vai passar vergonha fazendo xixi nas calças, tá? Então esse primeiro, ele é involuntário, a gente não tem controle nenhum dele, é o perigo. Então tem que ter um voluntário, né? Pra gente poder segurar. Então a gente vai ter um anel voluntário, um esfíncter voluntário que é formado por músculo esquelético, tá, gente? Então o esfíncter externo uretral é formado por músculo esquelético. Então são duas portas, vamos dizer, de segurança. A interna a gente não controla. A externa, que está mais na ponta distal da uretra, a gente consegue segurar, a gente consegue controlar a contração, por isso que a gente consegue segurar. Quando a gente sente a vontade, a gente segura, segura, segura até chegar num lugar que dá para eliminar esse material, um lugar adequado, vamos dizer assim, né, de preferência. E claro que se demorar muito, vai chegar uma hora que esse material vai saindo. Por quê? Porque quando a gente está com muita vontade de esvaziar a nossa bexiga, de fazer o nosso famoso xixi, significa que todo o músculo da parede da bexiga já está em contração, olha a tortura. O esfíncter interno já está relaxadão, ou seja, a urina já passou por parte da uretra. E a gente está segurando a onda só pela última porta, ou seja, o esfíncter externo, segurando ali na raça e ele sofrendo uma pressão danada desse material que está sendo apertado para baixo porque o corpo entende que precisa eliminar, tá? Então a gente vai ver isso tudo é um reflexo neurogênico, ou seja, envolve nervos tanto autonômicos quanto nervos somáticos, já que a gente tem um músculo esquelético envolvido na parada, tá bom? A gente vai ver isso depois. Então a gente vai ter aqui de novo aquela diferença de morfológica entre homens e mulheres. Então essas estruturas do trato urinário inferior, elas têm diferenças, têm particularidades entre homens e mulheres, como a gente já viu, né? A bexiga urinária, a gente vai ter o útero na porção superior da bexiga feminina e no homem não tem, lógico. Mas no homem a gente vai ter a próstata, que vai estar aqui embaixo, envolvendo quem? A uretra. E a uretra masculina, ela pega toda a extensão do órgão reprodutor masculino, tá? O pênis. Enquanto a uretra feminina, ela vai ser mais curtinha,
tá, gente? Então, quais são as dimensões que a gente vai ter aí, ó? Dimensão anatômica, a gente vai ter o comprimento, né, da uretra masculina é em torno de 16 centímetros, enquanto a uretra feminina é em torno de 4 centímetros. Ou seja, o risco de infecção urinária por bactérias do ambiente é muito maior nas mulheres, já que o caminho aqui ele é mais curto. E as bactérias, elas tendem a ter uma atração em vir para cá, porque aqui dentro tem aquele líquidozinho quente, lugar escuro, ou seja, todo o ambiente favorável para elas proliferarem. Então, uma má higienização e tudo facilita esse processo, né? Você vai tendo uma infecção na parte de fora que tende a invadir via uretra, você tem uma infecção uretral que depois se torna uma infecção de bexiga, que a gente chama de cistite, e tendo aqueles problemas todos que eu falei para vocês no vídeo anterior, de inserção de ureter e tudo, essa infecção pode subir ainda mais através de uretero. Aqui a gente vê uma parte do ureter, né, e pode ir em direção ao rim, aí se torna um problema muito, muito grave, tá? Uma coisa interessante que todo mundo pergunta também, por que a infecção urinária, assim, nessa porção baixa do trato urinário, né, uretra e bexiga, produz coceira, né, formigamento, sensação de queimação, produz também uma necessidade de urinar mais frequente, mesmo não tendo muita urina para eliminar, porque você tem todo um processo inflamatório que acontece nesse local, né, gente? Aí, lógico, você tem alteração desses tecidos, esses uretérios, esses esfíncteres da uretra não vão funcionar tão bem, então você tem mais escape de xixi, essa parede vesical ela fica mais sensível, então ela fica mais neurogênica, mais ativada, isso tudo leva à manifestação desses sinais, tá? Bom, de calibre, nas duas a gente vai ter um calibre parecido, tá? Vai ser de 8 a 10 milímetros. Tá ok? Então é mais calibroso que o ureter. Lembra, o ureter eu comentei com vocês, são 6 milímetros de calibre. A uretra, então, entre 8 e 10. A gente tem essa variação. Bom, então aqui, para a gente contextualizar, vamos utilizar. Então, enquanto a mulher, né, tem essa desvantagem de ter uma uretra menor, mais curtinha, e isso facilita a entrada de bactéria e, portanto, infecções do trato urinário, que a gente usa até uma sigla para isso, ITU, né, ITU. Os homens, a gente tem a próstata, que está abraçando a uretra, né? Essa localização da próstata abraçando a uretra, se a próstata tiver problemas, alterações no seu tamanho, isso vai se refletir na uretra, tá? Então aqui a gente observa nessa imagem, né, a bexiga, aqui a uretra e a próstata aqui em volta. Aqui está tudo tranquilo, tudo bem, a urina consegue passar, o corredor está aberto. Agora, quando eu tenho um aumento dessa próstata, ou seja, ela fica maior, e isso pode acontecer principalmente por duas razões. Uma delas é o câncer de próstata. Então, se eu tenho um tumor crescendo aqui, ele vai comprimir a parede da uretra, e essa uretra vai ficar mais estreitinha. Significa o quê, gente? Eu vou ter maior... Eu não, o homem que tiver essa situação, né? As mulheres, nós, pelo menos dessa, a gente se livrou. Né, já tem o útero em cima da bexiga, já tem a uretra mais curta, quer dizer, já tem coisa demais. Então, nos homens com câncer de próstata, que lembrando é o câncer mais comum na população masculina, tá, com maior frequência em termos epidemiológicos, a gente vai ter esse câncer apertando essa uretra ficando menorzinha, mais fininha. Então, para a urina passar por esse corredor mais estreito vai ser muito mais difícil. O homem vai ter que fazer muito mais força para urinar, ele vai sentir dificuldade de urinar, e isso vai fazer com que a urina saia em pouco volume e ele fique com essa vontade constante, porque ele não consegue esvaziar plenamente a bexiga. Ele não consegue fazer um esvaziamento completo. E aí ele fica com essa urina presa aqui. Esse é um dos principais, gente, sinais de alteração de próstata, geralmente é um dos sinais primários que a pessoa manifesta, é essa dificuldade de urinar, tá? E quando faz força e mesmo assim sai pouquinho. Então já é para acender um alerta de que pode ter algum problema na próstata com relação ao crescimento, ao tamanho dela, que pode estar fazendo com que o indivíduo tenha essa dificuldade. Então eu falei para vocês que eram duas razões para crescimento de próstata, duas principais. Uma é o câncer, a outra é uma situação chamada hiperplasia benigna da próstata. Qual que é a diferença, gente? As duas, tanto o câncer quanto a hiperplasia,
é crescimento dessa estrutura, que ela fica maior e esgoela a uretra, né? E aí o homem tem dificuldade de eliminar a urina. A hiperplasia benigna da próstata é um crescimento anômalo, ou seja, anormal da próstata, decorrente de mitose celular, e essas células não são tumorais, elas não são cancerígenas, ou seja, elas não fazem metástase, né, pelo corpo, elas não vão sair daí e viajar pelo corpo. Não, você tem a próstata crescendo como um todo, tá? Ela toda cresce, por conta de questões, principalmente genéticas. A gente observa isso acontecendo principalmente na população idosa, tá? Então é mais frequente em homens idosos, essa hiperplasia benigna da próstata. Nas duas condições, câncer e hiperplasia benigna da próstata, a recomendação é cirurgia, remoção cirúrgica da próstata, ok? Mas, muitas vezes, o homem demora para fazer a cirurgia e ele vai ficar passando esse perrengue todo, com dificuldade de fazer xixi, nesse sofrimento. Não, né? Tem como facilitar esse processo de eliminação, que é através de uma sonda vesical. Ou um catéter, né? Que é a mesma coisa. Então a gente chama de sonda vesical por quê? Porque é um catéterzinho que é inserido e vai até a bexiga urinária. Lembra? Vesical, bexiga. E aí isso é colocado, ele tem um balãozinho, tá vendo aqui, ó, na ponta, que entra na bexiga, e aí esse balãozinho é colocado para manter aqui essa região dilatada e facilitar essa saída, né? E também, claro que é para o catéter não sofrer uma pressão da própria urina e ele sofrer um estreitamento. Então, para o catéter se manter aberto, tem esse balãozinho, e a urina sai por ele e vai passar por toda a uretra até cair numa bolsinha. Esse catéter é chamado catéter de Foley. Tá? Então o indivíduo fica com ele até fazer a cirurgia, né, com essa bolsa coletora de urina, ou muitas vezes acontece também do indivíduo, se ele ficar muito tempo com esse catéter, lembrando, nunca se deve ficar muito tempo com esses dispositivos. Quanto menor o tempo, melhor. Né? Porque, gente, lembrando, é um dispositivo externo que está sendo inserido, quer dizer, ele pode carregar bactérias lá para dentro, é um dispositivo que está invadindo o corpo, ou seja, é um dispositivo invasivo. E além disso, vamos pensar o seguinte, ó, quando eu tenho esse dispositivo passando pela uretra, né, e chegando até a bexiga, aqueles esfíncteres que eu comentei com vocês, eles vão deixar de trabalhar. Eles vão ficar dilatadões na marra, na força, né? Porque o catéter vai manter ele dilatado. Então, esses anéis musculares, tanto o esfíncter interno quanto o externo, enquanto o catéter estiver ali, eles vão deixar de exercer a sua função. E aí, com o tempo, principalmente se a gente pensar no indivíduo mais velho, né, mais idoso, essas estruturas elas vão perdendo o tônus muscular, ou seja, vão perdendo a força. E aí, quanto mais tempo esse indivíduo ficar com o catéter, mais esses esfíncteres vão perdendo esse tônus. E aí, qual é a consequência disso, gente? Quando tira esse catéter, né, faz a cirurgia e tudo, o indivíduo que estava antes com uma dificuldade de eliminar a urina, ele passa a ter uma incontinência urinária, porque os esfíncteres não vão mais conseguir vedar a uretra, fechar a uretra totalmente, ele vai ficar abertinho e a urina vai conseguir passar. Então vai ter que fazer o quê? Uso de fralda geriátrica. Então ele sai de uma situação para uma outra oposta, né? A dificuldade miccional para uma incontinência urinária. É triste. Então quanto menos tempo ficar, melhor, tá? E muitas vezes tem indivíduos que também, às vezes, têm que ficar com catéter porque não podem ser submetidos a uma cirurgia, porque são muito idosos, porque têm muitas comorbidades, porque tem risco cirúrgico, e aí, eventualmente, eles têm que ficar com essa bolsa coletora e o catéter. Né? Então, eu, por exemplo, tive um avô que teve esse problema de hiperplasia benigna da próstata e ele usou esse dispositivo até o fim da vida. Então, isso acontece também. Tá ok? E lembrando que o câncer de próstata, além da remoção cirúrgica, tem que ser feito o tratamento quimioterápico, né? Porque no câncer você tem a célula fazendo metástase, a célula tumoral. Ela tende a migrar dali e ir parar num outro canto e fazer bagunça em outro lugar do corpo, né? Então tem que fazer a quimioterapia, porque você não sabe se houve ou não um espalhamento, vamos dizer assim, dessas células. Então tem que fazer como... E muitas vezes você faz e aí depois passa um tempão, o indivíduo manifesta um câncer no outro canto. E muitas vezes o foco primário foi o câncer da próstata, porque a quimio foi de curta duração, não teve muito tempo e tal.
Então, hoje em dia, está cada vez mais, né? O diagnóstico está mais preciso e o tratamento também. Então, dá para evitar mortes por câncer de próstata fazendo esse tipo de manobra de tratamento pós-cirúrgico de quimioterápico, né? Tanto antes quanto depois, para poder, principalmente depois, porque antes pode prejudicar até o sistema imunológico, pode levar mais problemas, mas você faz esse conjunto cirurgia e tratamento farmacológico para poder resolver a questão. E na hiperplasia benigna, não precisa de quimioterapia, apenas a remoção cirúrgica já resolve o problema. Tá ok, gente? Bom, então a gente fica por aqui. E aí no próximo vídeo a gente entra mais a fundo nessas questões aí, vamos falar um pouco de histologia de vias urinárias e de anatomia interna do rim. Tá ok? E aí na fisiologia, enfim, aí vai ter um monte de coisa. Então a gente se vê.